Vamos falar aqui sobre a distribuição eletrônica. Quando nós estudamos o átomo possui no seu centro o núcleo, onde estão seus prótons e nêutrons. Não há membrana plasmática, não há membrana carioteca, aqui estamos no átomo. Ele não tem nada que segure os núcleons, que são essas partículas do núcleo, a não ser a própria força que atrai esses caras, que é a força nuclear, a mais forte da natureza. Essa força vem justamente deles, olha que coisa, quando eles se juntam, parte da energia deles parte da matéria deles vira energia. E essa é impressionante. Porque senão você vai pensar, poxa, os prótons vão se separar, caramba. Eles são cargas iguais, estão muito pertinho. Primeiro, os nêutrons têm uma função ali de separar essa briga. Mas, acima de tudo, é porque a força que separa cargas positivas, a gente chama de força eletrostática. E aqui nós estamos falando de uma força maior que a eletrostática, que é a força nuclear. Olha só, você até hoje ouviu falar que a força eletrostática ela é muito mais intensa que a força normal, né? A força com que uma corrente pode prender um trem aos trilhos é uma coisa. Mas a força nuclear é muito maior do que a eletrostática. A força com que um trem pode se prender aos trilhos é uma coisa. Mas a força com que o trem-bala se prende lá nos trilhos do trem-bala, onde não há contato, ela não é uma força de contato, é uma força eletrostática. Ali é muito maior do que a normal. Por isso, a engenharia já prefere isso. Mas a força nuclear é muito maior que a eletrostática, tá? É ela que prende os caras lá no núcleo. Mas os elétrons, eles estão espalhados pela eletrosfera. Mas, professor, por que você não usou uma representação aí, tipo um sistema solar? Porque é errado. Bohr, um dia, depois que o Rutherford já havia descoberto que o átomo tem um pequeno núcleo, o resto é eletrosfera, e na eletrosfera ficam os elétrons, Bohr veio e falou, esses elétrons lá não é a casa da mãe Joana, não. O cara lá, ele está em níveis muito bem definidos. É tipo uma linha que ele tem que andar. Se ele passar de uma linha para outra, meu Deus do céu, só tem linhas ali específicas para ele andar. É tipo os planetas do sistema solar. Mas aí ele errou. O grande acerto de Bohr foi dizer que existe organização na eletrosfera. Existem níveis de energia, mas ele errou na maneira que ele pensou. Daí veio um cara chamado Summerfield e descobriu que cada nível tem subníveis de energia. Essa representação da cebola, lógico que não é também boa, e também não é bom dizer que o átomo é totalmente esférico, mas são coisas da vida, né? A gente às vezes representa a Terra como uma esfera e sabe que ela tem os polos achatados, e o átomo também. Não espere que seja uma esfera perfeita, mas ele é mais ou menos esférico. E isso aqui é para representar para você que as camadas ou níveis da eletrosfera são chamadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o infinito, ou você pode chamar por camadas usando letras K, L, M, N, O, P, Q, etc. Você vai me dizer, tem 7 camadas, né, professor? Não, não tem não, tem infinitas. Níveis e camadas são sinônimos e sem infinitos. Dentro de cada nível ou camada existem os subníveis. Primeiro nível, 1 subnível. Segundo nível, 2 subníveis. Terceiro nível, 3 subníveis. Essa é a regra. 10º nível, 10 subníveis. Caramba, existe. É que não tem átomo conhecido até hoje que use isso, mas está lá. Quer dizer, os átomos, eles têm todos os níveis, mas eles não usam tudo, mas está lá. E o que eu chamo de última camada de um átomo? É a maior camada onde ele chega com elétrons. Essa é a diferença. Primeiro nível,
Você tem só um subnível, segundo nível 2, etc. Agora, acompanhem comigo. O primeiro subnível que aparecer num nível se chama de S, o segundo de P, o terceiro de D, o quarto de F. Depende de quantos aparece. É assim, ó, S, P, D, F. Depois vem a ordem alfabética. Agora você vai me perguntar, velho, por que isso? Olha que interessante. Eu juro para vocês que sempre uso isso, mas exatamente hoje, né? Dia 26 de fevereiro de 2021, logo após o jogo com o Flamengo, dá certíssima essa frase. Juro para vocês que foi uma baita coincidência. Olha só, São Paulo derrotado pelo Flamengo. Puxa vida. Depois vem GHIJK, etc. Mas não me perguntem por que os caras inventaram, porque ninguém sabe, tá? Ninguém sabe por que usaram as letras S, P, D, F. Olha, aí surgiu Linus Pauling, tá bom? Foi nos dar um mapa para percorrer a eletrosfera sem se perder. É o que eu falo. Seja como o pinheiro na floresta. Não se perca na eletrosfera. Por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem uma mapinha. Você na eletrosfera terá o seu mapinha, o diagrama de Linus Pauling. Não precisa decorar, pode anotar. Nenhum vestibular pede isso, não se preocupe. Ah, meu pai disse que sinal que o seu pai é velho, filho. Certo? Geralmente o seu avô é que pediam para decorar isso aqui. Um S, chega na ponta, vai para o traseiro da outra flecha. 2S, chega na ponta, vai para o traseiro da outra flecha. 2P, 3S. O que eu estou falando aqui? Você está entendendo? Estou falando para você que se você pegar um pacote de elétrons, como se você fosse a Chapeuzinho Vermelho, com um monte de doce, só que aí vamos supor que não é só a avó dela, entendeu? Que ela tem que distribuir pela floresta inteira. Então você é um entregador de doces pela floresta. E você tem um mapa para entregar, entendeu? E o mapa é esse. Primeiro entrega no 1S, depois no 2S, depois no 2P. Então vamos lá, vai. Você virou uma pessoa menor que um átomo, vai andar pela eletrosfera distribuindo elétrons. Sua nova função. Você tem 50 elétrons para distribuir. Você tem que seguir esse mapa. Mas por que ele nos Pauling escolheu essa ordem? Não escolheu nada! Não é ele que escolheu. Imagina, ele escolheu. Ele estudou, ele descobriu que os subníveis eles têm energias diferentes. E ele se baseou numa lei universal. A lei universal não é que é a lei da Igreja Universal, lei do universo, que diz que você vai da menor energia para a maior energia sempre. Você nunca sai gastando o máximo de energia, você gasta o mínimo de energia possível. Ele mediu a energia de cada subnível, mas lembre antes, o que são subníveis? Existem níveis na eletrosfera. Você vai falar, professor, até essa linha é o primeiro nível, depois é o... Não, não é isso, por favor. Isso aqui é só para ajudar mentalmente. O átomo não parece uma cebola, não parece um sistema solar, não dá para saber exatamente onde é o primeiro nível, o segundo, o terceiro, mas nós sabemos que existem níveis de energia. O elétron sente, opa, passei para o segundo nível, opa, aqui está mais energético. Nossa, aqui é uma verdadeira rave, é o quinto nível. É assim, o cara vai saber que nível que ele tá, meu. Tá? Mas não dá pra gente ver. Querer desenhar é que é essa coisa infantil. A gente sempre quer desenhar tudo, né? Não dá para desenhar. Tem coisa que é indesenhável. Linus Pauling viu que no primeiro nível você tem o subnível 1S. O segundo nível, ele tem dois subníveis, o 2S e o 2P. O terceiro tem 3. O quarto tem 4. Aí segue aquela ordem, lembra? 4S, 4P, 4D, 4D. O quinto tem 5, o sexto tem 6. Por que você não escreveu todos aí? Porque realmente não usa. Mas estão lá, tá? E aí Linus Pauling, ele descobriu a energia de cada subnível e colocou em ordem crescente. E aí ele sacou que se ele mostrasse assim para o estudante, do jeito que está aqui com essas flechinhas, o cara conseguiria, olhando assim, ele conseguiria então ver a ordem. Sendo que você deve seguir a flecha. Chegou na ponta de uma, vai para o traseiro da outra. Ponta de uma, onde que continua o mapa, no traseiro da outra flecha. E vai indo de maneira que você percorre a eletrosfera.
Confira comigo a distribuição eletrônica do sódio. O átomo, que se você colocar uma amostra cheia de átomos de sódio na água, explode. Ele é da família 1A da tabela periódica, família dos alcalinos. Todos aqueles caras lá, se jogar na água, explode. Recomendo para você um vídeo, jogue no YouTube, um vídeo feito pela Discovery Channel, metais alcalinos na água. Você vai ver as explosões. O sódio, então, é um cara raivoso, hein? Na verdade, ele é só ódio. Eu desconfio até hoje que seja por isso que ele chama sódio. Vamos ver, então, a distribuição do sódio como átomo neutro. Ele não perdeu nem ganhou elétron. Estou falando do átomo. Então, lembrando que o número atômico é o número de prótons. E se o cara está neutro, o número de prótons é o número de elétrons. Então eu sei que ele tem 11 elétrons. Só de bater o olho na tabela eu vejo lá o número atômico dele e sei que ele tem 11 elétrons. Porque eu estou falando dele neutro. Se eu quiser falar dele carregado, opa, eu tenho que tomar cuidado. Mas quando esse cara está neutro, ele tem exatamente 11 elétrons. Como é que esses elétrons estão distribuídos na eletrosfera? Vamos ver juntos aqui. São 11, hein? Vamos voltar no diagrama de Pauli. O primeiro subnível você pode colocar 2... Como é que eu sei? Porque subníveis do tipo S, nos subníveis do tipo S cabem 2 elétrons. Eu vou no mapa, eu vejo que o primeiro passo é o subnível 1S. Lá cabem 2 elétrons. Depois eu vou para onde? Para o 2S. Lá cabem 2 elétrons também. Subníveis do tipo S cabem 2, do tipo P cabem 6, sempre segue isso. Então, olha como eu começo a distribuição. No 1S eu ponho 2, no 2S eu ponho mais 2. Depois do 2S, eu tenho 11 elétrons, 4 já foram, ainda tenho 7 para distribuir. Então, eu vou no meu mapinha e ver do 2S eu vou para onde? Chega na ponta de uma flecha e vai para o rabo da outra. Desceu, vai para o 2P. Depois para o 3S. Ah, nem precisa de mapa. Precisa sim. Porque depois do 3S vem o 3P. Você fala, aí, professor, não precisa de mapa. Precisa sim. Porque depois do 3P vem o 4S. Ah, mas aí eu já sei, pô. Depois do 4S vem o 4P. Não! Aí é que o cara se perde na floresta. Do 4S ele vai para o 3D. Depois 4P, 5S. Depois 4P. Depois 5P, 6S. Depois volta para o 4F. É por isso que tem que seguir o mapinha. Mas para o sódio está tudo certo. Do 2S vai para o 2P e depois para o 3S. E aí, concluindo, lembrando que subnível S cabe em 2, subnível P cabe até 6. Concluindo, no subnível 2P eu coloco 6 elétrons. Já foram 10, eu tenho 11, me falta 1. Acompanhem comigo, me falta 1. Eu chego lá no subnível 3S e tem 2 quartos, mas eu estou sozinho. Não vai dar para eu ocupar os 2 quartos. Só vai ocupar 1. Então não se assuste. Não precisa me perguntar. Mas não era para ser 3S2? Não. Cabe até 2, mas só tinha 1. Então, nesse caso do átomo de sódio, a distribuição fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nitidamente, o maior nível que ele passa é o nível 3. É o chamado nível de valência dele. Acompanhe comigo. O nível de valência é o maior nível atingido na distribuição e te diz o período que o cara está na tabela periódica. O que é período, por favor? Venha ver. A tabela ela tem linhas. As linhas são os períodos. Esse cara está na terceira linha. A primeira linha só tem o hidrogênio lá na ponta o hélio. A segunda linha, ele está na terceira linha, cara. Ele é o sódio. Ele está bem aqui onde eu estou apontando com a seta. Repare que a tabela pode ser dividida em blocos. Ó, o bloco S, só as 2 primeiras famílias. O bloco D, aquela baixada inteira. O bloco P, verde e azul. E o bloco F lá embaixo. O que é que define? Olhando a distribuição eletrônica, o que que define que o cara é do bloco S? Repare. O último elétron dele está no subnível 3S. Como a distribuição vai do subnível de menos energia para o de mais energia, o seu subnível de maior energia
é do tipo S. E é isso que define o bloco que ele está, bloco S. O subnível mais energético que o cara tem na sua eletrosfera, que nada mais é do que o subnível que recebe o último elétron da distribuição, ele utiliza o bloco do cara na tabela periódica. Agora pega aí. Agora concentração total. Eu vou te falar o que significa a coisa mais importante de todas numa distribuição eletrônica. Numa distribuição eletrônica, você descobre até que nível um átomo vai, até o maior nível que ele vai, que é o seu nível de valência. Lá no seu nível de valência, repare, ele tem um elétron. Isso é o que a gente chama de número de elétrons de valência. Agora vem comigo. O número de elétrons de valência, que é o número de elétrons que o átomo possui no seu nível de valência, ele te diz o número da família do cara, meu. Olha só que interessante. A tabela periódica, ela é dividida em colunas. Essas colunas são as famílias. Tem famílias altas e baixas, repare. Na língua portuguesa fica fácil de decorar, porque as altas são do tipo A, as baixas são do tipo B. Lá nas famílias do tipo A, olha como numera, acompanhe comigo na seta, 1A, 2A, depois lá na outra ponta 3A, porque as A são as altas. Aqui a gente tem que pular as do tipo B. O que eu vou te falar agora só vale para a família do tipo A. Eu vou te falar o seguinte, o número de elétrons de valência é o número da família. O cara tem um elétron de valência, a família dele é a família 1A, e bate exatamente, ó, terceiro período, família 1A, pode olhar na sua tabela. Esse é o átomo de sódio.